porque o que nós temos visto e ouvido não tem sido fácil em relação quando se fala a igreja. E nós precisamos voltar a reconhecer o que é ser igreja. Nós estamos estudando no curso, no livro Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, nessas 3 últimas unidades, está se referindo à igreja. E nós, como igreja, nós precisamos voltar à instituição ser igreja de verdade. Igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, uma igreja que sempre, com as suas doutrinas bíblicas, sempre fez um trabalho brilhante no país, no mundo inteiro. E nós temos o privilégio de poder servir ao Senhor na nossa denominação batista, mas nós precisamos reconhecer da nossa instituição como Igreja do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, eu quero trabalhar com os amados irmãos algumas figuras da igreja. Até o aniversário da igreja nós estaremos abordando sobre as figuras da igreja, começando hoje e queremos encerrar no domingo, dia 16 à noite, sobre a figura da igreja, as figuras da igreja. Baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos estar vendo hoje um assunto, próximo domingo um outro assunto, e assim nós estaremos fazendo no decorrer do aniversário da igreja, talvez no mês de novembro todo. Efésios 2, 19 a 22, diz assim a Bíblia, palavra de Deus: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Revela-nos, ó Deus, o que é ser a igreja do Senhor. Ó Deus, que sejamos obedientes, tementes, cumpridores da Tua palavra. E que, ó Deus, essas reflexões, neste período de aniversário da igreja, nós possamos reconhecer as figuras da igreja, baseadas somente na palavra bendita e poderosa do Senhor. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Paulo está alertando os irmãos da igreja de Éfeso sobre a responsabilidade, o privilégio, o dever de ser igreja do Senhor Jesus. Eu não sei quanto tempo você é crente em Jesus e muitas vezes nós expressamos, eu sou membro da igreja tal, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós, como igreja do Senhor, as figuras, nós estaremos abordando hoje uma figura, e nos próximos dias também estaremos abordando sobre a figura, porque nós precisamos, meus amados, voltar a ter a instituição igreja. O que é ser igreja? O que é instituição igreja? Igreja não se refere a nome denominacional, igreja não se refere a nome de placas denominacionais. A igreja, ela é instituída pelo próprio Senhor Jesus. A igreja é a identidade e a marca de Cristo na vida do seu povo, na vida da pessoa, na minha e na sua vida. A igreja precisa voltar a ter uma intimidade com o Senhor, com o cabeça que é Cristo. A igreja precisa voltar a amar a Deus acima de todas as coisas. A igreja precisa adorar ao Senhor com alegria. A igreja precisa voltar a reconhecer, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A igreja precisa voltar a amar a Bíblia, a palavra de Deus, estudar, ser aluno da escola bíblica dominical. A igreja precisa voltar a ser fiel nos seus dízimos e ofertas, em campanhas missionárias. A igreja precisa voltar a ser fiel no testemunho, na pregação do Evangelho, na evangelização. A igreja precisa voltar a amar as pessoas, a olhar um para o outro e dizer: nós somos um em Cristo Jesus.
A igreja precisa voltar até a unidade, a fazer parte cooperativa de uma associação, que temos uma associação batista petropolitana, temos uma convenção batista fluminense, temos uma convenção batista brasileira. A igreja precisa estar envolvida, estar engajada na participação do crescimento, na edificação da igreja. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. A igreja precisa amar a palavra de Deus. E celebrar, meus amados, o aniversário da igreja e desfrutar de bênção de pertencer à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vivemos um tempo de tamanho individualismo que imaginamos que poderemos vivenciar a fé sem viver a comunhão com os nossos irmãos, sem experimentar a bênção de pertencer à família de Deus. Por isso eu gostaria de olhar para um dos textos mais significativos das Escrituras, para que entendamos o que é ser igreja. Paulo, no livro de Efésios, na carta de Efésios, ele vem descrevendo a nossa jornada espiritual, ele vem falando sobre a maneira como fomos alcançados por uma graça que já lidava conosco, antes mesmo do mundo existir, no capítulo 1, no processo pelo qual fomos selados pelo Espírito Santo, de onde e como fomos salvos, no capítulo 2, como tanto judeus como gentios foram feitos igreja. Ele agora então atenta nos mostrar, através de imagens visíveis, o que significa ser igreja de Jesus. E o nosso objetivo nesse tempo, nessa série de mensagens, é tentar entender que cada uma dessas figuras tem a nos ensinar sobre celebrar a vida cristã sendo igreja de Jesus Cristo. Hoje a gente observa que muitas pessoas falam: abrir uma igreja do lado da minha casa, abrir uma igreja na rua tal, abrir uma igreja em lugar tal. Mas o que é ser igreja? Ser igreja não é somente abrir templos. Igreja é viver intimidade com Deus em todo lugar, em todo tempo. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá onde você mora, em qualquer lugar você é a igreja de Cristo. Hoje as pessoas não têm mais o temor, não têm mais respeito quando se refere à igreja. Se iguala como todos. As pessoas não têm hoje mais temor, não têm mais alegria de estar no templo. E quando muitas vezes nós queremos trazer as pessoas ao templo para adorar, para ouvir a mensagem de Deus, primeiro as pessoas precisam reconhecer a igreja lá fora. Elas precisam identificar como igreja lá na calçada, do outro lado da calçada. Em todos os lugares, revelar a bondade e a misericórdia de Deus. Precisamos voltar, meus amados, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisamos voltar, como diz lá no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Precisamos voltar àquele texto quando diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos voltar a obedecer o ide de Jesus, da grande comissão, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos voltar àquele texto: nós devemos perdoar uns aos outros, caminhar juntos, sentir como a igreja primitiva em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, que todas as coisas eram comuns, a sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria. Precisamos voltar a jejuar, precisamos voltar a fazer vigílias, precisamos voltar a orar, precisamos dar ênfase à oração, precisamos dar ênfase à palavra de Deus. A igreja precisa voltar para a presença de Cristo. E a primeira figura que eu quero compartilhar com os amados irmãos, apenas a primeira nessa noite, nessa série de mensagens, precisamos voltar a ser reconhecido como o povo de Deus. Infelizmente, a igreja tem perdido o seu crédito. Mas o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. E nós muitas vezes fazemos com que o corpo perca esse crédito através do nosso testemunho, da nossa falta de compromisso. Onde as pessoas gostam muito e falam: eu amo a minha igreja, eu costumo sempre dizer isso, e ainda a gente costuma dizer: eu amo a minha igreja. Não. Precisamos reconhecer e dizer: eu amo ser igreja. Porque tem muita gente que diz: olha, eu amo a igreja, mas nunca dizima, não dá oferta, não vem no culto, bota todos os empecilhos para vir no culto, não investe no reino, não prega o evangelho, não dá testemunho, não recebe tempo, não acorda pela madrugada para orar, não vem no culto de oração, não vem na escola bíblica, nunca ama a igreja. Não ama.
Mas quem ama ser igreja, ele está envolvido. Ele está trabalhando como o reino dos céus. E esse tema, a primeira coisa que quero compartilhar com os amados irmãos sobre o povo de Deus, este era o tema dos versículos de 11 a 19. Ser povo de Deus tinha uma história. Deus sempre desejou ter um povo seu, uma propriedade particular, que pudesse assimilar o seu caráter, receber a sua palavra, gozar das suas promessas, firmar os pactos e, acima de tudo, ser a testemunha viva de um mundo perdido, de salvação e do amor do Pai. Por isso ele escolheu Israel no passado para ser o berço dos profetas, os guardadores da palavra e o povo missionário de Deus nessa terra. Mas a visão de Deus em ter um povo seu na terra nunca foi geopolítica, enquanto que Israel só aplicou no contexto geopolítico. Por isso Paulo usa esses versículos para nos dizer que em Jesus, tanto os judeus, que antes se consideravam o povo geopolítico de Deus, quanto gentios como pagãos, e ignorantes das promessas da vontade de Deus, estavam sem esperança no mundo. Há uma promessa linda do povo de Deus para o seu povo. Segundo Crônicas 7,14. Vamos dizer juntos? Se o meu povo... Tá bom. Que povo é esse? Povo de Deus. Quais são as promessas? Só neste versículo. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É para a igreja. É para o seu povo. Às vezes nós aguardamos coisas mais de fora do que do próprio Deus. Parece que nós dependemos mais das coisas que estão acontecendo ao nosso redor do que o nosso próprio Deus. Nós somos o povo exclusivo de Deus, a qual Ele tem a liberdade de falar, a qual Ele tem a liberdade de conduzir, a qual Ele tem a liberdade de disciplinar, a qual Ele tem a liberdade de conduzir, porque nós somos o povo do Senhor, nós somos o povo de Deus, e há promessas. Precisamos estar mais unidos em oração, precisamos fortalecer mais a nossa unidade como povo de Deus, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer, ali é um povo reunido, é um povo que adora o Senhor, é um povo que testemunha a presença do Senhor. Há um cântico antigo, certamente do tempo de Mangerícia, não é do meu tempo, daquele hino, onde está aquele povo, conhece? É do seu tempo? Onde está aquele povo barulhento, não é? Onde está... Nem um irmão, vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora para Sião. Parece que já foi esse povo que a gente não vê mais, esse povo. Onde estão as irmãs do ciclo de oração? Onde estão os jovens? Onde estão as crianças? Onde estão os casais? Onde está o povo de Deus? O Senhor os fazia um só povo, o povo missionário de Deus nesta terra, a sua igreja. Mas essa figura, meus amados, maravilhosa, quer nos ensinar algumas verdades que não podem ser esquecidas. Note isso, só nos tornamos povo de Deus, igreja de Deus, através da fé em Jesus Cristo, em nosso Salvador e Senhor. Amém? É a única forma que a igreja precisa ser identificada. É a figura da igreja. Ela precisa reconhecer que nós tornamos povo de Deus, nos tornamos igreja de Deus, só através da fé em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Não tem outra forma. Tem os simpatizantes, tem aqueles que querem ser membro no hall de membros da igreja, tem aqueles que querem participar. Mas Deus precisa, Ele chama um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, que Ele seja o Senhor deste povo. Que este povo seja temente, que este povo seja obediente,
Que este povo possa animar, a ter uma alegria de estar no templo, de ter a alegria de estar na escola bíblica dominical, de ter prazer de estar na presença de Deus. Tradição não adianta. Herança genética, muito menos. Nascer em um lar cristão, isso é muito pouco. Note isso. Só Jesus nos faz ser povo de Deus. Vamos dizer juntos? Só Jesus nos faz ser povo de Deus. Outra vez. Só Jesus nos faz ser povo de Deus. E ser povo de Deus envolve compromisso, sim. Envolve fidelidade, sim. Igreja não é lugar de estrangeiros, residentes em um lugar que não é cidadão. Era a palavra usada também para mercenário, alguém que defende uma causa por interesse e não pelo vínculo do amor pátrio, muito menos para o forasteiro. Talvez a melhor palavra para descrever a figura aqui é turista. Conhece alguém turista? Crente turista? Que vem de vez em quando, às vezes fica admirado, tão bom, que legal. Se der, eu volto domingo que vem. Se não der, não volto. Alguém que está de passagem, que não finca raízes, que não está hospedado em uma casa de amigo. Parece que passa momentos assim, legal, vai embora. Quem sabe domingo eu volto. Não, final de ano é Natal, vou lá no Natal. Aliás, infelizmente, né, na época de Natal, porque o povo vai muito menos na igreja. Antigamente as famílias iam na igreja. Não, vou receber parentes, vão para a igreja. Vamos lá celebrar, tem a noite toda. Lá são 2 horas de culto no máximo. Pô, nós vamos passar a noite toda juntos celebrando o Natal. Ame ser igreja, ame estar na igreja. Tem alegria de estar na igreja, motive as pessoas para estar na igreja. Ser povo de Deus é despir-se do que poderia atrapalhar do nosso compromisso para firmar um pacto eterno com o Senhor nas nossas vidas, para receber as suas promessas, para assumir nossas responsabilidades. Como povo, temos uma nova identidade, temos uma nova missão. Cristo é aquele que nos evangelizou a paz, que trouxe alegria. Por ele fazemos outros serem povo, tantos de longe quanto os de perto. Aqui a ideia não é geográfica, mas de proximidade, de verdade. Em todo lugar, servindo ao mesmo Deus, ter a mesma fé. Ser povo de Deus é um privilégio que demanda uma grande responsabilidade. A nossa identidade precisa ser de cristão. A nossa identidade precisa ser povo de Deus, unidos. Ah, meus amados irmãos, já falei isso aqui, já preguei várias vezes, já falei sobre isso. Talvez ainda a gente não reconhece o poder que Deus deu à sua igreja quando ela ora, quando ela está junto. Se a gente tivesse noção, se a gente tivesse uma luzinha, compreendesse, quando a igreja se reúne, quando a igreja está junta em oração, está na casa de Deus, não faltava ninguém. E as pessoas seriam atraídas pelo Espírito Santo de Deus. Hoje as igrejas estão chamando, querem atrair as pessoas igual ao mundo. Não me lembro se foi Spurgeon ou Moody. A igreja, ela precisa ganhar o mundo pela diferença, não pela igualdade. E às vezes a gente abre muito espaço, está abrindo muito, está dando muita oportunidade para o mundo entrar. Eu me lembro que alguns anos atrás, graças a Deus, foi alguns anos atrás, eu estava conversando com um pastor amigo e disse assim, antigamente eu me lembro que na época, tinha uma comissão de disciplina, e isso é passado, isso não existe mais. Se você colocar alguém em disciplina, você deve ter colocado o outro também que não foi. Então, isso aqui já não pode mais, porque já passou, então esquece isso.
mas que tinha que voltar. Porque a igreja é algo de Deus, não é minha, não é sua. E às vezes a gente vê líderes, pessoas mas que falam mal da igreja o tempo todo. Pessoas que muitas vezes foram líderes, saíram da igreja porque eles eram crentes só porque era líder, era crente de líder. Não pertencia a Jesus, pertencia à liderança. Se não tem uma liderança, não tem mais igreja, não tem mais compromisso. E automaticamente, não podemos julgar, mas pelos frutos a gente conhece, não tem Jesus. Não se humilha. Não quer ficar no banco. Não quer ficar em disciplina. Não quer ser corrigido. Enfim, esse é o tempo que nós estamos vivendo. E aí o que nós temos visto? Tantas calamidades dentro de um povo que é exclusivo de Deus. Ser povo de Deus é um grande privilégio. Ser parte da igreja é oficializar as credenciais de que de fato somos povo de Deus. Você já assumiu esse compromisso? Você já assumiu o compromisso de membro, batismo, serviço, missão? Você já observou, nós temos uma missão, uma visão. É para o povo de Deus, claro, ele não foi criado por nós. É Bíblia. É Bíblia a palavra de Deus. Sabe por quê? Nós queremos obedecer somente o Senhor que tem a palavra final, que é a palavra de Deus. É triste quando a gente ouve muitas coisas em relação à igreja. E muitas vezes pessoas, membros de igreja, que não acreditam mais na igreja. Como eu ouço isso? Constante. Como eu ouço isso? Uma vez uma pessoa disse o seguinte: a igreja está fazendo mal para as pessoas. Claro, quem não é igreja vai se sentir mal mesmo. O diabo e seus anjos não se sentem mal quando se fala igreja, porque ele não gosta da igreja, porque foi a instituição formada por Jesus. Então quem não ama ser igreja, quem diz que a igreja está fazendo mal, é claro que faz mal, porque não conhece o que é ser igreja. E como é bom, eu queria ter culto todos os dias, porque é bom estar aqui, sair daqui cantando, testemunhando, falando da graça de Deus, as pessoas tendo a alegria de estar na casa de Deus. Então guarde essa primeira figura, povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. Amém?